Não perca a unção e a visão. Tudo bom? Hoje falamos sobre a unção de Deus e a visão de Deus. A unção de Deus é a capacitação, é o poder, né? É a sua consagração a Deus. E a visão fala da visão da vida. Jesus falou assim: eu sou a luz do mundo, quem andar por mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando Deus está em você, Ele te dá a visão da vida, Ele te mostra o caminho, Ele está direcionando seus passos. E a unção é a autoridade, o poder que Deus deu para sermos testemunhas com poder e unção e graça. E cada pessoa tem um chamado, tem um propósito, e Deus tem algo especial. Vou falar de uma pessoa, foi Sansão, que um homem cheio do poder de Deus, consagrado a Deus, e que em determinado ponto perdeu. Ele perdeu a unção e ele perdeu a visão, né? E o que aconteceu com ele? Vamos ler o texto ali, e isso nos ajuda e tudo a Bíblia fala, tudo que foi escrito no Antigo Testamento é para exemplo nosso, né? Para que não caiamos. E é Deus que a Bíblia fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então a gente tem que se submeter a Deus, saber que não é na nossa força, é na graça, é no poder de Deus. E que a gente está firme é só pela graça, pelo poder e pela prática da palavra, né? Enquanto você está submetendo a Deus, pedindo graça e continuando o seu propósito, continuando honrando, servindo a Deus, a graça vai vindo sobre você e a presença vai te mantendo, te dando direção e visão para aquilo que você quer, né? Pede a Deus que Ele te dá o dom, Ele é seu Pai, e tudo que pedir em oração crendo recebereis, né? E o que Deus pede, né? Que você esteja sempre na sua presença, né? Buscar a presença, meditar na palavra de Deus de noite, é igual uma árvore plantada à beira do rio que dá seu fruto. Então esteja sempre na palavra. Vamos ler lá, rapidinho. Aqui fala que Juízes, capítulo 16, aqui fala quando quando Sansão, né? Sansão se afeiçoou por Dalila. Sansão, ao longo da história dele, fez o voto de Nazireu. O anjo apareceu, mostrou aos pais dele que ia ser uma bênção, que ele ia salvar Israel, né? E só que Sansão ele brincava com a unção de Deus. Ele passava em lugares que não era para passar. Ele comia coisas talvez que não era para comer. Ele se afeiçoava por mulheres que não eram do povo dele. Se unia com relações erradas. E em determinado ponto, esse desejo, né, a Bíblia fala que o desejo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, né, são as coisas do mundo, as coisas da carne e da vida. E Sansão, né? Sansão se apegou a algumas coisas assim. E ele gostou de uma mulher bonita chamada Dalila, né? E Dalila desde o princípio os povos ali, os filisteus, compraram ela. Falaram, se você entregar e descobrir o segredo de Sansão, nós vamos te dar muito dinheiro. E ela aceitou. Então ali, volta e meia ela perguntava, qual o segredo da sua unção e da sua força, né? Porque Sansão, ele vencia muitos, ele vencia muitos filisteus ali, matou muitas pessoas inimigas do povo de Deus, né? A força dele ele pegava um portão inteiro e levava várias pessoas no portão, e levava até um monte com a força dele, matou com uma centena de pessoas com uma queixada de jumento. Ele tinha força, se você ler a história, ele foi muito usado assim, reinou por 20 anos sobre Israel. Mas aqui fala algumas coisas importantes, ó. Dalila tentou algumas vezes descobrir a força e ele acabava esquivando dela. Falava, não, a força é isso, se você me amarrar com cordas, eu vou perder minha força. Daí ela amarrava, né? E falava, os filisteus estão vindo. E aí ele, ele quebrava aquelas cordas igual se fosse linhas, né? Finas assim, sem precisar de muito esforço.
Então daí ela falou aqui no versículo 13: Disse Dalila a Sansão: Até agora você zombou de mim e me disseste mentira. Declara, pois, agora com que poderia ser amarrado. Ele disse: Se teceres tranças na minha cabeça e tal, tal, tal. Mais uma vez, né? Daí ela fez, ele ia dormindo e aí ela fazia as tranças e quando via, é, assim ela fixou como tear e disse aos filisteus: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do sono e arrancou o, o torno do tear juntamente com os liços da teia. Aí disse ela: Como podes dizer eu te amo? Agora ela usou a tática, né? Se você me ama, por que você não fala a verdade para mim? Tipo assim, né? Como pode dizer eu te amo se não estás comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não declarou em que consiste a tua força. Então ela queria saber a força dele para depois entregar ele para os inimigos. E na verdade a nossa força está em Deus, nossa consagração a Deus, nosso dia a dia de comunhão com Deus, nossa adoração, reconhecendo nossos erros, nossas falhas, né? Nós somos consagrados a Deus. E ele tinha uma força que vencia, que era a presença do Espírito Santo, o poder de Deus que estava sobre ele. Ele era ungido do Senhor, né? Mas o sentimento dele falou tão alto ali, porque ele gostava dela, porque a emoção, sei lá, e aí ele já estava cansado dela ficar importunando, né? E daí acabou que ele foi falar. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando a alma dele, angustiou-se até a morte e descobriu seu coração. E disse: Nunca passou navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ia ser minha força e me tornaria fraco e seria como qualquer homem. Então dali ele falou a força, né, do poder dele, que era cortar os cabelos, né? De Sansão era essa consagração, esse voto a Deus que o pai e a mãe dele fizeram, consagraram a ele, né? Então, de cortar os cabelos, ele perderia a sua força. Para nós hoje, a força nossa vem de Deus, nossa consagração da presença, né? Então, se você está na presença de Deus e se alimentando do Espírito, né, você vence. Você anda agora no Espírito e não na força da carne, né? Você agora, sua oração, sua consagração, seu tempo com Deus, sua adoração, você praticando a palavra, nessa está a tua força, né? Vendo Dalila que ele descobriu o coração e todo o seu coração, mandou chamar o chefe dos filisteus, dizendo: Subi agora outra vez, porque agora descobri todo o seu coração. E os chefes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo dinheiro nas mãos. Olha só. Então, amor ao dinheiro, né, foi a causa que Dalila se vendeu. Então ela fez ele dormir em seus joelhos, igual Judas também, por 30 moedas traiu Jesus. E mandou chamar um homem para lhe rapar as tranças da sua cabeça. Depois começou a afligi-lo e a sua força se foi dele. Ele disse ela: Os filisteus vêm sobre ti. E Sansão, despertando do sono, disse: Sairei como das outras vezes e me livrarei. Pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Olha que triste. Quando o cabelo foi cortado, ele perdeu a comunhão com Deus, né? O cabelo dele representava a força dele, representava a presença de Deus. O Espírito do Senhor tinha saído, o Espírito Santo tinha saído, a presença dele, ele tinha perdido a consagração e ele ficou fraco, né? Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e, tendo-o levado a Gaza, amarraram com 2 cadeias de bronze e giravam o moinho no cárcere. Enquanto isso, aí quando eles amarraram ele achou que ele tinha força ainda, mas quando os filisteus chegaram, ele tinha perdido toda a força. Amarraram, a primeira coisa é arrancaram dele os olhos. O que acontece? A pessoa perdeu a comunhão com Deus, a unção de Deus, perdeu a presença, né? Deixou o mundo, os desejos falar mais alto.
Aí ele vai perdendo a força. E aí o que acontece? Vai perdendo a visão. Então a pessoa perde a unção, perde a visão, né? E o que acontece? Depois que arrancaram os olhos dele, para quê? Para ele não ter mais visão, direção do que fazer. Colocaram ele no moinho para ele rodar. E ele ficava lá girando, servindo de escravo, na verdade, de Satanás. E o diabo quer isso, de levar as pessoas para o mais profunda lama do pecado e fazer eles perecer e ser escravo dele. Todavia, o cabelo da cabeça, logo que foi rapado, começou a crescer de novo. Ele estava ali, fala do novo começo, de uma nova chance, né? Sempre tem a oportunidade de arrependimento, de mudança. Com certeza, Sansão ali, ele poderia, enquanto estava rodando aquele moinho servindo de chacota, né? Sendo humilhado, ele estava pedindo ali mais uma chance, né? Vendo tudo que tinha feito de errado, igual talvez o filho pródigo, depois de ter recebido tantas coisas, né? Estava no pecado e lá ele reconheceu que precisava de Deus. Conta a história, né? Que para encurtar e para terminar, que o cabelo foi crescendo, né? Só que ele estava cego. Um dia eles estavam, os filisteus, para oferecer sacrifício aos seus deuses, né? Pediram que trouxesse Sansão. Estavam 3.000 pessoas só na parte de cima do templo e muitíssimas pessoas ali dos filisteus, todos ali para se alegrar, festejar e adorar o deus deles, Dagon. E falaram: traz Sansão para nos alegrar, para fazer danças, para fazer brincadeiras ou para zombar dele. E trouxeram Sansão e colocaram ali. Zombar daquele que era o inimigo, daquele que tinha matado tantos filisteus, né, que vencia as guerras de Deus. E Sansão, nesse momento, ele pediu para Deus só mais uma vez. Ele falou: me dá a chance de vingar dos meus inimigos, me dá a força de novo. E Deus concedeu a força dele e ele segurou nos dois pilares. Disse Sansão ao moço que segurava: deixe-me apalpar as colunas que sustêm a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, ali estavam o chefe dos filisteus, e sobre o telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres, estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor: ó Deus, lembra-te de mim, fortalece-me agora esta vez, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou Sansão com as colunas que sustinham a casa e arrimando-se numa com a mão direita e a outra com a esquerda, e bradando: morra eu com os filisteus, inclinou-se com sua força, e a casa caiu sobre os chefes e sobre todos que nela havia. E assim foram mais os que matou na sua morte do que mataram em vida. Então desceram aos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e tomando, levaram à sepultura entre Zorá e Estaol, e sepultaram no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele havia julgado Israel por 20 anos. Sansão pediu força, segurou as colunas, derrubou o palácio ali dos filisteus e matou os inimigos, né? Mas não precisa ser assim a nossa vida. Ele julgou por 20 anos, foi juiz ali em Israel, e poderia ter governado ali em Israel por muito mais tempo, né? Mas ele brincou com a presença de Deus. Não podemos brincar com a graça, com a presença de Deus, com a unção de Deus, tá? Que a gente possa estar sempre firmado, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Na verdade, é pela graça e Deus nos sustenta. Esteja sempre na presença do Senhor, né? Seja sempre o coração quebrantado. A Bíblia fala que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. A Bíblia fala que Deus não resiste a um coração. Deus dá graça ao humilde, resiste ao soberbo. Seja sempre humilde. Peça graça, peça favor. Se errar, volte. Reconheça seus erros, confesse. Peça ajuda. Não perca a visão e a unção, porque tudo que nós temos é a presença de Deus. Amém. A sua consagração a Deus. Deus abençoe seu dia com a graça de Deus. Compartilhe mensagem, ajude pessoas, salve vidas, ajude a sua igreja, abra uma célula, faça o melhor para Deus, ajude a igreja local.
onde você está. Ame sua igreja, ame seus pastores, faça o melhor por eles e deixa Deus te usar com poder e graça nesses dias para ser testemunha de Deus, em nome de Jesus. Amém? Valeu, Deus abençoe.